Olá, turminha, tudo bem com os senhores? Hoje, eis que nós chegamos ao ano de 1950. Já tratamos a respeito de todos os filmes de segmentos Disney dos anos 40, e hoje a gente adentra naquela década que é uma das minhas prediletas dos estúdios Disney, os anos 50. A gente volta a conversar também a respeito dos longas, que se vocês repararam bem, desde Bambi, em 1942, que a Disney não fazia longas metragens. Esse interim entre Bambi e Cinderela foram de 8 anos. Anos esses em que a Disney fez filmes de segmentos, fez filmes para o exército, fez filmes para a política da boa vizinhança do presidente Roosevelt, é, filmes de baixo orçamento, filmes que custearam o estúdio tentando o manter em pé, tentando sobreviver, tentando pagar as contas, mas necessitava para a Disney um grande sucesso nos mesmos moldes que foi Branca de Neve, lá no longínquo 1937. Então vocês imaginem, em 37, Branca de Neve foi um tremendo sucesso. Depois houve Pinóquio, um fracasso. Depois Fantasia, também um fracasso financeiro. Depois os filmes Os Anos de Guerra. Então, assim, foram anos difíceis para a Disney. Se caso Cinderela não fosse um sucesso, os estúdios Disney certamente teriam fechado as portas. Então, esse filme que a gente conversa hoje é um filme muito especial por uma série de razões, um filme muito bonito. Ainda hoje é um filme que a gente assiste e a gente se identifica com a mocinha, a gente se identifica com a protagonista. Ele foi feito justamente com essa intenção de criar uma empatia com a gente, aquela coisa da gente se colocar na pele daquela personagem. E ela tem emoções bastante humanas, se tratando aí de um desenho. Então, só para contextualizar, né, esse preâmbulo, hoje a gente conversa a respeito de Cinderela, ou aqui como diz no primeiro lançamento em VHS, A Gata Borralheira. Subtítulo esse que nos lançamentos posteriores, eu não sei por que razão, desapareceria. Aí, nos próximos lançamentos de Cinderela, a gente teria somente Cinderela. Mas aqui, nesse primeiro lançamento, nós temos Cinderela, a Gata Borralheira. Bom, gente, é uma história antológica, dispensa apresentações, todo mundo conhece a história de Cinderela, baseada num conto de fadas, né, antiguíssimo, baseado na obra de um escritor chamado Charles Perrault, que Disney adaptou tão bem e hoje é difícil a gente desvincular essa memória Disney. Existe uma infinidade de adaptações de Cinderela para o cinema, para o teatro, para todas as mídias possíveis, mas a de Disney certamente é a que fica na memória. Se vocês perceberem bem aqui na capa do VHS, tem uma tarjinha aqui, ó, escrito a verdadeira versão do clássico Disney. Por quê? Porque nessa época começou a pipocar empresas de vídeo, produtoras B, C, D, lançando também os seus Cinderelas aí no mercado. E isso, por vezes, confundia o espectador, que ia à locadora para poder alugar o clássico legítimo Disney Cinderela e acabava se confundindo e alugando uma porcaria aí da produtora aí de trás do metrô, né? Uma produtora super questionável. Então, se fez necessário que a Disney colocasse essa tarja aqui, a verdadeira versão do clássico Disney, de modo que as pessoas pudessem identificar com clareza qual Cinderela se tratava. Então, uma outra questão importante que eu queria comentar com vocês, isso já mais no âmbito pessoal, que é a seguinte, não sei se vocês assistiram o vídeo que eu fiz a respeito de Branca de Neve, mas eu menciono lá que havia certos filmes que o meu pai não permitia que a gente alugasse na videolocadora.
Ele não dizia assim claramente: "Olha, esse filme não vai alugar, esse filme eu não quero que você leve". Mas ele fazia de uma tal maneira, por exemplo, digamos que eu pegasse Cinderela na mão, ele falaria algo do tipo: "Ah, por que você não leva o Mowgli? Por que você não leva o Rei Leão, o Aladim? São mais legais". Isso aí existe uma razão, obviamente vocês sabem muito bem, que razão é essa, mas com Cinderela, meu pai também fez a mesma coisa. Ele fez muito com Branca de Neve e com Cinderela também. Então Cinderela foi um filme que eu não tenho uma memória de infância. É um filme que eu não aluguei na infância, porque meu pai não permitia. Eu só vim assistir Cinderela depois, já mais mocinho, já mais para pré-adolescência. Eu lembro que eu tinha algumas primas, tinha não, né? Tenho até hoje. Embora a família ande tão distante, a coisa de família mudou, né, gente, com o passar dos anos. Hoje a gente tem meio que a família até como inimigos, né, por vezes, mas sei lá. Naquela época não. Eu lembro que tinha essas primas, eram primas meninas, né, 2 meninas, e os filmes que elas tinham eram filmes, obviamente, ligados, né, por elas serem meninas. Então elas tinham A Bela e a Fera, elas tinham Cinderela, elas tinham Branca de Neve, e às vezes a gente trocava alguns VHS. Eu emprestava alguns dos meus e elas me emprestavam alguns dos delas. E foram nessas oportunidades que eu consegui assistir Cinderela, naquele primeiro momento, já adolescente, não assisti quando criança. Depois, obviamente, né, fui crescendo, me tornando adolescente, adulto, aí sim, assisti várias e várias vezes. Mas é interessante, esse dado, como limita a gente num certo sentido, né. Eu recebi alguns comentários no vídeo que eu fiz de Branca de Neve, de algumas pessoas, alguns rapazes que também o pai, limitava de uma certa maneira, não gostava que se alugassem determinados títulos. Uma bobagem, né, gente? Mas é uma questão aí de costume, uma questão de época, né? Vamos colocar assim, para não dizer outra coisa. Bom, agora falando em si do filme, esse primeiro lançamento aqui de 1992, vou mostrar para vocês os detalhes da capa, ó. Walt Disney Clássicos, Cinderela, a Gata Borralheira. Então aqui na capa nós temos uma capa belíssima, né? Nós temos a Cinderela no momento da transformação, temos aqui a fada madrinha. Salacadum, la mexicabum, la bividi bovidi boo. Essa música maravilhosa, assim, é um momento realmente incrível, um momento muito feliz dos estúdios Disney. Bividi, bovidi, boo! Aí nós temos a abóbora, né, que vai se transformar numa bela carruagem. Temos os ratinhos, amigos de Cinderela, Tatá, aqueles companheiros fiéis, né, que estão ali com ela. Cinderela, a gente tem uma particularidade, talvez seja a única coisa que eu não goste tanto. A Cinderela, a ela é dada a habilidade de conversar com os animais. Conversar, que eu digo, é conversar mesmo, é falar. Ela conversa com ele e com eles e eles respondem para ela. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. E tem um momento aqui em Cinderela em que é dado bastante destaque à vida dos animais, né? A maneira como eles convivem e se comportam ali na casa, na mansão dela, o relacionamento deles, né? Do gato Lúcifer com os ratos, com o cão Bruno. É uma parte que eu não gosto tanto. Vocês vejam, lá em Branca de Neve, a Branca de Neve tinha um relacionamento com os animais, mas ela não chegava a falar com os animais, a conversar com os animais. Então, assim, é um detalhe bobo, talvez para algumas pessoas seja uma tolice, mas a mim me incomoda um pouco essa parte, a gente pode colocar um tanto quanto fantasiosa, assim. A Cinderela, ela fala com os animais a respondem. Não sei, eu preferiria que ficasse só na esfera do relacionamento humano, né? Eu acho que seria mais interessante. Mas isso é só uma opinião, uma conjectura pessoal. Mostrar aqui para vocês as lombadas, ó. Cinderela de 1992. Cinderela, a Gata Borralheira. Deixa eu ver se melhora aqui.
Ó, deu uma melhoradinha para que vocês vejam aí a lombada, abre o vídeo, desenho. E Cinderela tem uma coisa que eu gosto muito, que é o vilão. Aqui no caso, a madrasta. Nossa, uma mulher extremamente fria, extremamente amarga, uma mulher velha, criando o caso com uma menina, né? Uma adolescente, digamos assim. E ela é tão perversa, é tão malvada, a gente percebe no olhar, né? Uma senhora assim, parece um limão azedo, né? Uma mulher medíocre, uma mulher vil, assim, uma mulher realmente detestável. Uma das melhores vilãs aí do panteão de vilões da Disney, na minha opinião. Olha ela aqui, ó, essa safada. Aí nós temos também as filhas dela, né? Anastácia e Griselda, também meninas detestáveis, assim como a mãe, que fazem da vida da Cinderela um verdadeiro inferno, né? Um verdadeiro calvário. E ela, coitada, vive ali resignada, né? Fazendo todos os serviços, todos os encargos que elas lhe dão, firme, né? Na perspectiva de que coisas boas virão e realmente para ela o príncipe veio, né? Essa é a proposta Disney, né? Tem muita gente esperando o príncipe até hoje, né? A gente aprendeu com Disney, então é uma coisa que a gente tem aí desde criança, né? A Cinderela se resignou e o príncipe chegou, né? Mas para muita gente, infelizmente, não veio príncipe nenhum. Mas isso é só um comentário. Vamos lá, gente, vamos ler aqui a sinopse, ó. Uma das maiores realizações de Walt Disney. Cinderela é um clássico de animação que ultrapassa os limites do tempo. Cinderela conta a universal história do sonho que se torna realidade através de inesquecíveis canções e encantadores personagens como os ratinhos, a madrasta e a fada madrinha. Viva toda a fantasia, a aventura e a beleza deste grande clássico Disney que tem encantado gerações. Uma maravilha, uma maravilhosa experiência que agora pode ser sua e de toda a sua família para sempre. Então aqui nós temos o maldoso gato Lúcifer, de estimação aí da madrasta. Temos aqui o rei, temos o Granduque, que depois vão até a casa da Cinderela para identificá-la, né? Se é ela de fato a moça que dançou com o príncipe, teve de sair correndo madrugada adentro. Gente, é muito bonito esse filme. É aquele momento em que a madrasta e a madrasta não, as irmãs rasgam a roupa dela, assim, é um momento tão forte, né? Um momento assim que a gente fica pensando, nossa, como existe a maldade, como é a perversidade humana, né? É assim um filme carregado de muitas emoções, emoções humanas mesmo. Embora ele tenha essa parte aí dedicada ao relacionamento dos animais, é um filme necessariamente humano. As emoções ali são genuínas, mesmo se tratando de um desenho. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês os VHS em si, dessa primeira edição, ó. Cinderela, abre o vídeo. Aqui vinha esse, como que chama isso aqui, gente? Esse selo que a pessoa poderia escrever, ó. Esta fita pertence a presente de na data tal. O selo holográfico, o selo com holograma colado nesta fita é a sua garantia de qualidade original. Então, isso identificava a fita como sendo uma fita legítima Disney. Vamos ver essa daqui, ó. Ó, essa daqui, inclusive, a menina fez uso dessa informação, ó. Deixa eu ver se melhora aqui, ó. Esta fita pertence a Fernanda Godoy e Flávia Godoy, presente de papai e mamãe. Olha que legal. Cinderela. E a outra também igual, né? Eu mostro sempre todas porque às vezes aparece algum engraçadinho que comenta assim: ah, você fica colocando várias fitas só para poder dizer que você tem. Você na verdade não tem. Olha aqui, ó. Todas as fitas de Cinderela. Naquela época não me era permitido alugar. Hoje, no entanto, eu tenho mais de 10. Eu peguei essas três aqui para poder fazer o vídeo, mas eu tenho mais de 10 Cinderelas aí de 1992.
Bom, vamos lá, gente, vamos seguir. Depois, em 1999, Cinderela foi novamente relançado em VHS. Deixa eu pegar aqui, ó. Nesta belíssima edição aqui, ó. Cinderela. Deixa eu pôr essa daqui mais antigona para cima, para que a gente possa conversar a respeito dessa edição de 99. Vejam só que edição bonita. Aqui nós temos a Cinderela com a sua transformação, né, o vestido branco. Aqui na primeira versão nós temos a Cinderela, né, depois que ela é humilhada pelas irmãs, e aqui nós temos após a transformação, belíssima, lindíssima. A capa ela até meio que brilha, ó. O vestido ele brilha. Cinderela, clássicos, aqui como vocês podem reparar, ó, já assumiu o subtítulo Gata Borralheira. Houve esse subtítulo somente neste primeiro lançamento. A lombada, ó, parar aqui para que vocês vejam com mais calma. Nessa oportunidade foi lançado também Cinderela Legendado. Eu possuía 2 cópias, mas eu vendi as 2. A mesma capa, só mudava os dizeres da tarja abaixo, legendado. Então aqui é essa edição de 1999. Eu tenho esta também, que é basicamente a mesma edição, mas a capa ela é da fita teste, a fita que era destinada para as lojas, para a loja saber quantas cópias ela compraria. Uma fita teste do filme. Então aqui vocês podem observar, ó, proibida a comercialização, uso exclusivo de divulgação. Ela possui essa tarja, mas é basicamente a mesma capa aqui deste lançamento, também de 1999. Lindíssimo. Mostrar as duas lombadinhas juntas, ó. Cinderela, Cinderela, noite e dia, Cinderela. Vamos ver aqui a sinopse, ó. Uma das maiores realizações de Walt Disney, Cinderela é um clássico de animação que ultrapassa os limites do tempo. Cinderela conta a universal história do sonho que se torna realidade através de inesquecíveis canções e encantadores personagens como os ratinhos, a madrasta e a fada madrinha. Viva toda a fantasia, a aventura e a beleza deste grande clássico Disney que tem encantado gerações. Uma maravilhosa experiência que agora pode ser sua e de toda a sua família para sempre. Santo Deus! Olha aqui, que bonitinho. Deixa eu mostrar a fita em si. Ó, fita na cor cinza, Cinderela, ó. Walt Disney Home Video, o selo do Mickey Feiticeiro. Cadê a outra? Vamos ver. Cinderela de 1999. Depois, pessoal, deixa eu pôr para cá para que a gente consiga ver o próximo lançamento. Houve também um terceiro VHS em 2005, finalzinho de 2005. É uma VHS um tanto quanto rara, eu já não possuo mais, e ela saiu concomitante juntamente também com o DVD de Cinderela, que foi este primeiro DVD aqui, ó, Cinderela edição especial. O VHS, esse de 2005, ele tinha basicamente essa mesma capa. Se vocês encontrarem esse VHS aí nos mercados livres da vida, vocês vão notar que ele tem um preço bastante elevado. Por quê? Porque ele é pertencente aos VHS do último momento do VHS no Brasil. É outubro de 2005, quase 2006. Então é uma VHS rara. Quando aparece, ela é vendida rapidamente e a preços não tão convidativos. Mas é a mesma capa deste primeiro DVD aqui, ó, Cinderela edição especial. Disney DVD, a primeira vez que Cinderela foi lançado em DVD, ó. Vocês vejam a capa é a Cinderela e o príncipe. Ela foi contemplada aí com o príncipe, né? Ela sofreu tanto, se resignou tanto, que o sonho virou realidade, se tornou uma princesa. Aqui, ó, a carruagem, os ratinhos, ó, o clássico original de Walt Disney.
Aí nós temos aqui algumas informações especiais, ó, restaurado. Aqui eles fazem um comparativo de como era antes no VHS e depois restaurado. Temos também alguns bônus. Temos alguns documentários bastante interessantes aqui a respeito de Cinderela. Inclusive, no documentário é tratado como Cinderela foi importante a questão da trilha sonora. Foi a primeira vez que a Disney entendeu que a trilha sonora ela era a força motriz de seus filmes. Para Cinderela, inclusive, eles mesmos decidiram lançar por uma gravadora deles o álbum de Cinderela, que vendeu pra caramba, foi um tremendo sucesso. É o Bibbidi Bobbidi Boo, aquela canção que a Cinderela canta logo no início, também foi um grande sucesso. A canção dos ratinhos, e eles entenderam essa sacada da música a partir desse filme Cinderela. Mas o documentário como um todo é muito interessante, contando bastidores, contando como foi realizado. Vale muitíssimo a pena ter esse DVD por conta disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cinderela, o DVDzinho, nós temos a imagem dela. Bem bonitinho, né, gente? E depois, em 2012, novamente Cinderela foi relançado em DVD. Nesta edição aqui, ó. Edição simples, ó, mas a capa também é bem bonitinha. Cinderela em DVD. Vocês sabem que a Disney trabalhava com aquele esquema de moratória. Então os filmes eram lançados e era uma oportunidade única para que as lojas e para que o consumidor final pudessem adquiri-los, porque depois esses filmes seriam tirados do catálogo e aí só depois, se eu não me engano, eram 7 anos de espera para que esse filme fosse relançado novamente. Era assim que funcionava os filmes da Disney. Quem comprava, quem era cliente de filme Disney já sabia o esquema. Depois, quem não comprasse nessa oportunidade era obrigado a pagar preços exorbitantes aí nas lojas de DVD que tinham pelo centro da cidade. Então, quando a Disney anunciava um retorno de um clássico, era a oportunidade de adquiri-lo. Deixa eu mostrar aqui para vocês este DVDzinho, ó. O clássico da Disney que nos ensinou que os sonhos realmente se realizam. Aí nós temos aqui algumas imagens, alguns trailers. Nesse aqui nós temos poucos bônus. No sentido de documentário, esse DVD aqui é mais interessante que esse. Ó, vou mostrar aqui a mídia em si. Ó, Cinderela. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma vez que eu fui assistir um espetáculo de teatro de Cinderela, ó. Podem ver aqui, ó. Eu guardei aqui junto com o DVD. Eu assisti no dia 31/8/2014, às 16 horas. Meia entrada, R$ 67,50. Gente, já era caro, hein? Teatro sempre foi um programa caro. Teatro Bradesco, um teatro que eu amo. Fica dentro do Shopping Bourbon. Inclusive faz bastante tempo que eu não vou. Eu assisti esse espetáculo de Cinderela, coisa mais linda do mundo. Gente, é uma história antológica, uma história que eu amo. Aqui no Brasil também é um dado interessante, não sei se vocês vão se recordar, provavelmente não, mas a cantora Vanusa e o Ronivon também viveram Cinderela, Vanusa Cinderela, o Ronivon Príncipe. Existe até um LP em que isso foi registrado. Então, assim, é uma história clássica, uma história maravilhosa, uma história que a gente ama e que ela está gravada, né, cravada nos corações da gente, assim. Uma história, assim, que pode passar o tempo que passar e quantas gerações ainda vierem, ela continuará sendo uma história extremamente querida por todos, uma história atemporal. Cinderela de 1950 de Walter Disney. Deixa eu mostrar para vocês as lombadinhas aqui dos DVDs que eu acabei esquecendo de mostrar, ó. Cinderela edição especial e Cinderela de 2012. Depois, pessoal, Cinderela também foi lançado, não sei se em 2012, acho que 2012, foi lançada também em Blu-ray. Aí eu já não acompanho, é uma mídia que eu não acompanhei, eu não possuo, mas eu sei que existe também Cinderela em Blu-ray.
E agora, né, gente, infelizmente, para quem não viveu os momentos, né, existe Cinderela aí no streaming, né, na Disney Plus. É o que resta para nós, né? Deixa eu mostrar aqui todas reunidas. Olha que coisa linda, gente. Digam se a mídia física não é a coisa mais incrível do mundo. Eu sou apaixonado pela mídia física. Espero que ela viva ainda, perdure por muitos anos nas mãos de nós, colecionadores, nós que compramos, nós que sabemos apreciar os materiais. É realmente uma peça inestimável esses filmes, principalmente esses clássicos Disney, nas coleções da gente. Tá certo, pessoal? Por hoje era isso. Queria bater esse papinho com vocês a respeito de Cinderela. A gente vai seguir conversando a respeito de todos os filmes da Disney. Agora a coisa vai ficar mais rápida e mais legal, porque a gente está tratando dos clássicos, e aí é muito mais divertido, né, conversar e bater nosso papinho. Tá certo, pessoal? Agora eu quero que vocês me contem as impressões de vocês a respeito de Cinderela, se vocês assistiram quando crianças, se é um filme que vocês gostam, se é um filme que vocês não gostam. Quero saber a relação de vocês com esse filme tão mágico, com esse filme tão encantador. Tá certo, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Bye, bye.